gente vai ver aí no decorrer do estudo, né, que Deus ele não faz nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas, como está escrito lá em Amós 3:7. E a gente tem ali os escritos de Ellen White como um apoio, uma fortaleza, unido ao conhecimento que Deus deu a ela ali, para poder a gente ter uma compreensão também de alguns assuntos que até então a ciência vem mostrando que tudo que foi escrito no passado e tudo que Deus já revelou em sua palavra é a pura verdade. Então, isso vai nos alicerçar, nos fortalecer, porque nós vamos usar ao longo do estudo alguns livros, algumas citações e indicar também para vocês estarem lendo esses livros, para nós vermos que isso vai contribuir, na verdade, com o conhecimento e de forma prática, a gente colocando em prática os ensinamentos que serão adquiridos, a gente só vai obter resultados positivos. Como Jesus disse, né, que ele veio, no estudo anterior, enfatizei aí que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância tem a ver também com o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo de nossa vida, principalmente com a nossa experiência prática, mediante o conhecimento que nós vamos recebendo. E nós temos que aprender a ser berianos. Lembra, no estudo anterior eu falei que nós precisamos ser pesquisadores incansáveis. Não acreditar somente naquilo que se apresenta, mas pesquisar por você mesmo. Cada um aqui tem a sua experiência particular com aquilo que vive aí no seu dia a dia, por meio daquilo que já conhece da palavra e por meio daquilo que vai ser apresentado. E a gente vai ver aqui alguns textos, algumas citações dentro da palavra de Deus, como identificar, né, se um profeta é verdadeiro ou não, se ele está falando a verdade ou não, e quais as contribuições que Ellen White deu em relação aí aos livros que ela escreveu ao longo da história. Então, vou passar aí para o Jonathan, ele vai estar apresentando os PowerPoint, e no final, qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente vai estar fazendo logo ao término do estudo. Que Deus abençoe, Jonathan. Queridos, quero desejar uma boa noite e uma feliz semana a todos. Que Deus seja honrado com mais esse estudo. Nós vamos, então, aí dar início, né, ao assunto. E, como o Adriano disse, o título aí do nosso estudo, o estudo número 2, primeiro foi uma introdução geral. No estudo número 2, nós vamos falar sobre a reforma de saúde, a luz que Ellen White teve sobre a reforma de saúde, uma vez que entendemos que ela foi uma pessoa inspirada por Deus para trazer uma mensagem para nós, né, nesses últimos dias. Muito bem. Aqui eu quero só recapitular com vocês os temas dos estudos desse grupo, né? Nós fizemos, então, a introdução geral, falando sobre saúde e espiritualidade na Bíblia, e nosso estudo de hoje, luz sobre a reforma de saúde, com a contribuição de Ellen White. E aí, nossos próximos estudos, depois, quem quiser dar uma olhada, né, os estudos que nós vamos fazer são esses. E aí, os materiais de estudo, Bíblia, os escritos de Ellen White, a ciência, e também os livros, alguns outros livros de testemunhos, né? Todos nós vamos estar citando aqui, para vocês terem as referências, caso que os livros que vão ser bastante. Já recomendamos 2 livros aqui para vocês lerem, ou também escutarem. É o livro Ciência do Bom Viver e Conselhos sobre Regime Alimentar. Lembrando que a reforma de saúde não é só alimentação, mas a gente tem um livro que vai falar sobre o geral, né? Sobre algo mais geral, e nós vamos ter um livro que vai falar mais especificamente sobre o regime alimentar, tá certo? Aqui, caso vocês queiram ver os livros em áudio, nessa semana, eu vou estar passando para vocês algumas recomendações de áudio para escutarem ou de capítulos para lerem, né? E aí, o ellenwhiteaudio.org é um site onde vocês podem acessar esses 2 livros que eu mencionei e ouvi-los, né? Caso não consigam ler, poderão ouvir os capítulos também. E aí, tenham uma caderneta, né, para anotarem alguma dúvida, alguma coisa, e a gente tem um momento de dúvidas, perguntas no final. Então, vamos lá. Nosso tema de hoje, eu quero começar falando sobre os dons espirituais. Aqui uma breve introdução. Dons espirituais. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Efésios, capítulo 4, e o versículo 8, que diz assim: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Aqui está falando-se de Jesus. Quando Jesus ele subiu, foi assunto aos céus, ele levou cativo o cativeiro e deu o quê? Deu dons aos homens. Jesus
deu dons aos homens. Aqui, dons, aqui está se referindo ao texto de Efésios, capítulo 4. No contexto, você vai perceber que são os dons do Espírito Santo, os dons do Espírito, que Jesus, então, dá aos homens. Jesus que deu a promessa do Espírito Santo. Agora, veja que interessante, nós temos 4 listas de dons espirituais na Bíblia. E onde que estão essas 4 listas? Nós temos uma lista em Romanos, capítulo 12, nós temos uma outra lista, na verdade são 2 listas, em 1 Coríntios, capítulo 12, e temos mais uma última lista em Efésios, capítulo 4, que é o contexto desse texto que nós lemos, o verso 8, que Jesus deu dons aos homens. E para que Jesus deu dons aos homens? E quais são alguns desses dons? Nós vamos nos atentar a um dom aqui do Espírito. Qual dom seria? É o dom de profecia. Esse é um dos dons do Espírito Santo. Olha só o que diz Romanos 12:6, aí a primeira lista dos dons espirituais. Diz assim, ó: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da do Espírito Santo, que é o dom de profecia. Então, um dos dons do Espírito Santo que Jesus deu aos homens, deu à igreja, foi o dom de profecia. Aí a gente avança para 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, e olha só o que diz para nós. Uma outra lista dos dons espirituais. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, o quê? Profetas. Em segundo lugar, profetas. Então, um dos dons do Espírito Santo é o dom de profecia. Teriam profetas na igreja. E isso nós já estamos falando não da igreja do Antigo Testamento, mas nós estamos falando da igreja do Novo Testamento, a igreja que permaneceria até a volta de Jesus. Então, vamos avançar aqui. Os dons acompanhariam a igreja, então, até quando? Já que Jesus deu dons à igreja, até quando esses dons estariam na igreja? E aí nós temos a resposta em Atos 2:17. Olha só o que diz o texto de Atos 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, uma profecia mostrando que nos últimos dias o Espírito seria derramado e haveria o dom de profecia na igreja. Percebe? O Espírito derramado nos últimos dias e haveriam profecias. E esses dons acompanhariam a igreja até os últimos dias. E nós vamos ver no texto seguinte que esses dons acompanhariam a igreja até a volta de Jesus. Jesus levantou aos céus, deu dons aos homens, e um desses dons, o dom de profecia. Quando ele voltasse, as pessoas ainda teriam esses dons sendo úteis para o avanço da obra, o avanço do evangelho. Então, esse primeiro texto que nós lemos mostra para nós que a igreja teria os dons do Espírito nos últimos dias também. Mateus 7:22 é um texto que vai mais longe e mostra que esses dons estariam na igreja até a volta de Jesus. Olha só o que diz Mateus 7:22, o próprio Jesus que diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, profetizar, expulsar demônios e fazer maravilhas são tudo dons do Espírito. Só que aqui nesse caso, essas pessoas faziam isso não pelo Espírito de Deus, mas por outro Espírito, porque Jesus diz para essas pessoas o seguinte, verso 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, até os últimos dias, até a volta de Jesus, os dons estariam em vigor, profecias estariam em vigor. Mas aqui mostra para nós que haveriam profetas que não seriam profetas de Deus, mas haveriam falsos profetas, como nós vamos ver mais à frente. Então, Satanás tentaria usar os dons espirituais para contrafazer os verdadeiros dons espirituais. Olha só que coisa interessante, não?
E os textos seguem. Qual dom seria mais de perto imitado por Satanás? A gente percebe que Jesus, em Mateus 24, ele diz o seguinte, ó, e surgirão muitos o quê? Falsos profetas, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, o que a gente está vendo com esses textos? E haveria uma contrafação. Satanás tentaria imitar os dons espirituais numa igreja falsa. Ele teria pessoas, professas cristãs, mas que estariam fazendo um serviço para Satanás. E haveriam até líderes, profetas, que iriam profetizar coisas falsas e enganar a muitas pessoas. E haveria, então, nessas falsas igrejas, nesse falso povo professo, dons espirituais. E Jesus advertiu, ele falou, cuidado com os falsos profetas. Cuidado, porque haverão profetas, mas haverão profetas falsos. E a pergunta seria, então, como distinguir aí profetas que existiriam verdadeiros, já que o dom do Espírito, os dons do Espírito estariam com a verdadeira igreja? O que devemos fazer para não sermos enganados? 1 João 4:1 diz para nós o seguinte, amados, não creiais a todo o Espírito. Então, a gente deve acreditar em qualquer profeta? Olha o que a Bíblia recomenda. Mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, a recomendação da Bíblia é para que nós venhamos a provar os profetas. Provar os profetas. Provar todo o Espírito. Provar todo aquele que diz ser de Deus. Muito bem. Outro texto que mostra isso para nós, o que nós devemos fazer para não sermos enganados por esses falsos dons espirituais ou esses falsos profetas é o seguinte, Isaías 8:20 dá uma prova bíblica para nós. Diz o texto, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então a pessoa pode se dizer profeta, mas se ela não fala conforme a lei e o testemunho, se ela não fala conforme a Bíblia, conforme toda a Bíblia, é porque não há luz nessa pessoa. Não há luz do céu nessa pessoa. Tá certo? Então, nós precisamos entender como provar os espíritos, como provar um profeta para não sermos enganados. E agora eu quero chegar num ponto aqui interessante, que eu quero abrir a Bíblia com vocês. Se vocês tiverem a Bíblia de vocês, abram aí em Apocalipse 12 e o verso 17. Que características especiais teria o povo remanescente de Deus nos últimos dias? Apocalipse 12, 17 diz assim, ó, e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha que interessante. O texto está falando para nós sobre o dragão, que a gente vai ver que em Apocalipse 12 mesmo, esse dragão é Satanás. A gente vê isso aí no verso 7, 8 e 9, principalmente o verso 9. E esse dragão que é Satanás se irou contra a mulher, segundo Efésios 5, 25, é a igreja. Ele foi fazer guerra ao remanescente de sua semente. E aí dá a característica da igreja remanescente, a igreja que estaria vivendo nos últimos dias. E fala que essa igreja guarda os mandamentos de Deus e fala que ela tem o testemunho de Jesus Cristo. Agora vem uma pergunta. O que é o testemunho de Jesus Cristo? Já que essa igreja tem como característica especial, essa igreja remanescente, que teria os dons ainda nela, o que seria o testemunho de Jesus Cristo que essa igreja teria nesses últimos dias? Bem, a Bíblia responde. A gente avança para Apocalipse, capítulo 19, e o verso 10. Avance aí um pouquinho na sua Bíblia, do capítulo 12, e vá até o capítulo 19 de Apocalipse. E nós vamos ver a resposta no versículo 10. E olha só o que diz o versículo 10. O contexto aí desse capítulo, imediato aí o versículo 10, é João querendo adorar um anjo. E era o anjo Gabriel. E a gente sabe, biblicamente, que a gente só deve adorar a quem? A Deus. E aí olha o que acontece. O anjo fala para João o seguinte. Aqui, João relatando o que aconteceu, e depois o anjo vai falar com João.
Diz assim o texto: e eu lancei-me a seus pés. João dizendo, né? Ele se lançou aos pés do anjo para quê? Para adorar o anjo. Mas o anjo disse para João o seguinte: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus Cristo. E agora ele vai dizer o que é o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus Cristo é o quê? O espírito de profecia. Então, aqui a Bíblia está dizendo que uma das características da igreja remanescente é o testemunho de Jesus. E aí o anjo Gabriel falou para João que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, a verdadeira igreja, a igreja remanescente, teria nos últimos dias o dom de profecia manifestado em algum dos seus membros, né? Alguém da igreja remanescente teria o dom de profecia. Será que é isso mesmo? O que amplia para nós isso é o capítulo 22, verso 9 de Apocalipse, porque aí vai dizer quem são esses irmãos aqui de João. Porque João era um profeta? Sim, João era um profeta. E aí o anjo fala que ele é conservo de João e dos irmãos de João. Só que aqui ele não fala quem são os irmãos de João. Mas no capítulo 22, verso 9, ele fala quem são os irmãos de João. E aí vai ficar mais claro a nossa compreensão do que é o testemunho de Jesus, né, como sendo o espírito de profecia. Veja só o que disse aqui novamente o anjo. Porque João não tinha aprendido e mais uma vez quis adorar o anjo. E aí o anjo disse para João mais uma vez: olha, não faças tal, não me adore, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Agora ele diz quem são os irmãos de João: os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, esses irmãos de João, que são os profetas, são os que têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Ou seja, um profeta tem o dom do espírito de profetizar. Olha só que interessante, é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Que os profetas têm o dom do espírito, que é o dom de profecia. Amém? Louvado seja Deus. A igreja remanescente teria profeta, teria o espírito de profecia. Agora, olha que interessante, vamos avançar aqui. Eu pergunto para vocês, por que Deus daria um profeta, ou manifestaria o dom de profecia, do espírito de profecia, em uma pessoa na igreja remanescente? Por que Deus faria isso? Provérbios 29, 18, eu vou colocar aqui duas respostas para essa pergunta, bíblicas, né? Duas respostas bíblicas. Provérbios 29, verso 18, diz assim: não havendo profecia, o povo o quê, queridos? O povo perece. O povo perece. Ou seja, o povo é destruído. O povo morre. E eu pergunto, será que tem muita gente morrendo por causa de ignorância ou negligência em relação ao cuidado da saúde? Será que tem muita gente morrendo hoje por mortes aí, que são de doenças ligadas ao estilo de vida? Pessoas que não sabem se alimentar corretamente, que são sedentárias, pessoas que vão dormir tarde. Será que há interessante por causa disso? A gente está falando de algo específico. Então, não havendo profecia, o povo perece. E Deus deu muitos conselhos, muitas orientações na questão da saúde para a sua igreja na Bíblia e também através do dom de profecia para a igreja remanescente. E eu acredito que esses conselhos e essas orientações são muito mais necessárias hoje, onde muitas pessoas estão de fato perecendo, porque não há profecia, porque não há conhecimento sólido, confiável. Porque quando a gente vai para a ciência, a gente vê cada um falando uma coisa. Mas será que há algo que eu posso me debruçar, confiar? Sim, há algo que nós podemos confiar. E um outro motivo por que Deus daria um profeta ao remanescente, à igreja remanescente, seria aqui o texto de Amós 3,7. Olha só. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus, ele tem coisas grandiosas para fazer nesses últimos dias. E ele precisa de um povo saudável. Ele precisa de um povo que consiga ouvir a sua voz, consiga discernir a vontade de Deus através da sua palavra. E aí Deus
quando ele quer fazer muitas coisas, grandes coisas, por nós e por meio de nós, ele então revela algo aos profetas. E Deus fez isso através de uma mensageira para a igreja remanescente, uma profetisa na igreja remanescente. Muito bem, quem seria essa pessoa? Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que esse dom, o dom de profecia, na igreja remanescente se manifestou na pessoa de Ellen G. White. E aí, vocês podem perguntar, mas quem foi Ellen White? Eu quero trazer aqui algumas informações, né, sobre quem foi Ellen White. Ellen White, ela viveu ali no século XIX, né, e ela nasceu no dia 6 de setembro. Ela foi a mulher mais traduzida na história, né, os seus escritos, e ela falou sobre muitas coisas, como saúde, educação, temperança, casamento, orientação aos pais, sobre publicação, sobre mordomia, evangelismo, teologia, psicologia, por aí vai. Então, ela falou de diversos assuntos. E o curioso é que, com 9 anos de idade, ela tinha sofrido um acidente onde ela recebeu uma pedrada na testa e ela tinha estudado tão somente 3 anos. A sua escolaridade foi de apenas 3 anos. E ela nunca mais voltou a frequentar a escola. E depois disso, essa mulher foi chamada por Deus, uma das pioneiras da Igreja Adventista, e ele escreveu sobre diversos assuntos. E ele escreveu sobre saúde. E qual foi a contribuição dela sobre saúde? Por isso que nós vamos usar os escritos dela para falarmos sobre o assunto da reforma de saúde. Foi ela quem cunhou, quem trouxe esses termos, né, que nós precisaríamos de uma reforma na saúde. Então nós vamos avançar aqui vendo qual foi a contribuição de Ellen White na questão da saúde. Aqui eu quero trazer algumas pessoas que perceberam essa contribuição de Ellen White em algumas áreas, né, e principalmente na nutrição, na saúde, que é o que nós vamos seguir aqui o tema do nosso estudo. Esse homem, Dr. Florence, ele foi um antigo professor de educação da Universidade de Columbia, e ele disse que o livro que ela escreveu, chamado Educação, contém conceitos avançados de educação e estava mais que 50 anos à frente de seu tempo. Ou seja, alguém que teve contato com os escritos dela sobre educação e viu que eles eram conceitos avançados de educação, que estavam muito à frente do seu tempo. Olha que interessante. A gente tem aqui algumas profecias que ela deu, né? E uma das características de um profeta verdadeiro é quando suas profecias se cumprem. E olha só o que ela disse em 1903. Ela disse o seguinte: São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor as visitará em ira. E sabem o que aconteceu quando ela disse isso? Depois de alguns anos, em 18 de abril de 1906, às 5h12 da madrugada, essa profecia tornou-se verdadeira quando o grande terremoto de São Francisco ocorreu. Então, algo que ela tinha falado sobre São Francisco, pela iniquidade que crescia em São Francisco, acabou que aconteceu. Uma profecia onde houve um terremoto que devastou a cidade de São Francisco. Uma outra coisa interessante que ela falou sobre a saúde foi em relação ao tabaco. E nos seus dias, a medicina, ela achava que o tabaco não era algo tão negativo como nós vemos hoje. E ela, naquela época, já tinha dito: tabaco é um veneno lento, insidioso, mas muito maléfico. De todos, é o mais perigoso, porque seus efeitos são lentos e, a princípio, dificilmente perceptíveis. E a ciência, ela só foi falar mal contra o tabaco, né? Aí, por volta de 1957, foi quando a Associação Americana do Coração concluiu que o tabaco era fator originador de câncer dos pulmões. E hoje nós temos aí todas as caixinhas de cigarro, né, mostrando o mal que é o cigarro para o ser humano. Uma outra questão que ela mencionou foi sobre a carne. Olha só o que ela disse. As pessoas estão continuamente comendo carne que está cheia de tuberculose e germes cancerígenos.
tuberculose, câncer e outras doenças fatais são, então, transmitidas. Então, isso daqui, ela disse há muito tempo atrás, por volta do século XVIII, quando a ciência ainda não falava sobre essas coisas. E aí nós temos aqui depois um doutor, Dr. Wendell, infectologista da Universidade da Califórnia e ganhador do Prêmio Nobel. Ele foi ao ponto de se declarar, sem qualificação, que ele crê que vírus causam a maioria dos cânceres humanos. E as carnes, como já dizia Ellen White, elas estão cheias de germes, né, cancerígenos, cheias de tuberculose. E isso daqui só foi descoberto muito tempo depois. O ano aqui, faltou um número aqui. Olha agora essa declaração, foi em 1864. Ellen White disse: muitos morrem de doenças causadas totalmente pela ingestão de carne. Ainda assim, o mundo não parece ser tão sadio. Então, ela disse em 1864 que as pessoas morrem por doenças causadas totalmente pela ingestão de carne. Ela também disse em 1868 que a probabilidade de contrair doenças é aumentada 10 vezes mais pelo consumo de quê? Pelo consumo de carne. Então, eu posso ser mais suscetível, é mais provável que eu tenha doenças comendo carne do que não comendo carnes. E aí a gente vai para a ciência hoje, e olha só o que a ciência diz para nós. Bacon e outras carnes processadas aumentam o risco de quê? De câncer coloretal. E a organização recomenda não consumir ou ingerir o mínimo possível deste tipo de alimento. Então, olha só que interessante, bacon e outras carnes processadas aumentam o risco de câncer coloretal. E nos dias de Ellen White nem tinham carnes processadas. É claro que a carne processada é muito pior, mas as carnes, em geral, elas são cancerígenas. Então, hoje a ciência comprova aquilo que ela já tinha dito há muito tempo atrás. Olha só agora isso daqui. Ela disse no livro Conselho sobre Regime Alimentar, que foi o livro que nós recomendamos para vocês, ela disse na página 182 o seguinte: 3 refeições ao dia e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, deve ser o limite máximo da condescendência. E olha só o que mais ela diz. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. Daí, ser uma perniciosíssima violação das leis da saúde o comer irregularmente e entre as refeições. Então, o que Ellen White está dizendo? Isso em 1865. A ciência não falava nada sobre isso. Vamos pensar hoje. Hoje as pessoas, os nutricionistas, né, talvez estejam mudando isso, mas eles falam que nós deveríamos comer de 3 em 3 horas. Só que Ellen White já fala que nós deveríamos fazer somente 3 refeições ao dia. E essas 3 refeições dariam um intervalo entre cada refeição de 5 a 6 horas. Isso é o ideal. E ela já falava isso no século XVIII. Agora, olha que coisa interessante. E justamente isso para que o estômago tenha períodos regulares de trabalho, ou seja, nessas 3 refeições ele está trabalhando, mas depois ele vai ter um repouso entre essas 3 refeições. Então, seria um de jejum, um almoço e um jantar, que não deve ser tão tarde. E aí a gente vai para a ciência, e olha só o que a ciência, aí no ano de 2016, né, teve um ganhador do Prêmio Nobel, foi o Dr. Yoshinori, ele falou sobre a autofagia, e aí a notícia vem trazendo para nós que comer a cada 3 horas acelera o envelhecimento. Olha só, contrário ao que a ciência já dizia na área da nutrição, que não, tem que comer de 3 em 3 horas, o Dr. Yoshimiro descobriu aquilo que Ellen White já tinha, Deus já tinha revelado por meio de Ellen White a nós há muito tempo atrás, percebe? E olha só o que ele continua dizendo. Na verdade, eu não coloquei o texto aqui, mas ele chega a dizer que comer de 3 em 3 horas é algo antinatural. Antinatural. É contra a fisiologia do nosso corpo. Supostamente comer de 3 em 3 horas emagrecia, mas na verdade a ciência descobriu que não. Só que nós já sabíamos disso por meio do dom de profecia há muito tempo atrás. Olha só que interessante. Muito bem. O testemunho que mais me chama a atenção é desse doutor aqui, Dr. Clive McKay. O que esse doutor
descobriu, né? Ele tinha uma aluna na faculdade, e essa aluna, ela era adventista. E essa aluna tinha nas suas mãos o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. E o Dr. Mackay teve o livro em suas mãos. E quando ele começou a ler o livro, ele ficou pensando que aqueles conceitos de nutrição que estavam ali no livro, era muito além do que a ciência moderna estava falando naquela altura. E ele, por ser um nutricionista, né, e estudar bastante sobre o assunto, ele percebeu que tinha algo diferente ali. E ele teve contato com mais adventistas. Ele, quando soube quem era Ellen White, ele ficou assim espantado. Vamos ver quem era o Dr. Clive Mackay. Quem foi ele? Ele foi PhD, doutorado em filosofia, em 1925, na Universidade da Califórnia. Ele passou 2 anos na Universidade de Yale, como conselheiro membro do Conselho Nacional de Pesquisas em Bioquímica. Teve 35 anos de carreira acadêmica de progressiva distinção. Ele publicou mais de 150 jornais científicos sobre vários aspectos de nutrição, especialmente no processo etário, e ele serviu como presidente da Sociedade Gerontológica Americana, isso em 1949, e também do Instituto Americano de Nutrição, em 1951. Então, ele não era qualquer pessoa, qualquer acadêmico, ele tinha um currículo, né, uma carreira acadêmica. E quando teve contato com os escritos de Ellen White, ele ficou muito impactado. E depois de saber quem era a autora do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, em contato com um pastor adventista, ele chegou a exclamar o seguinte, vejam só o que ele exclamou: como a senhora White, com virtualmente nenhuma educação escolar, aprendeu ensinos de saúde tão acima e muito além de seu tempo? Então ele ficou espantado, como que uma mulher que não teve praticamente nenhuma educação escolar conseguiu trazer conceitos muito além de seu tempo. Queridos, a resposta é que ela tinha o dom de profecia, e foi Deus quem revelou, ou seja, o Criador, aquele que fez essa maquinaria humana, ele que revelou a ela esses conceitos de saúde tão elevados, tão à frente do seu tempo. E ele chegou a concluir o seguinte, ele concluiu que, a despeito do fato de que as obras da senhora White foram escritas muito tempo antes do surgimento da científica nutrição moderna, nenhuma orientação ou guia melhor e superior está disponível hoje. Então, ele falou isso em 1959. Ele acreditava que o melhor guia de nutrição disponível em seus dias eram os escritos de Ellen White. Que bênção, louvado seja Deus. Então, nós podemos pensar aí especificamente nesses 2 livros que nós recomendamos, A Ciência do Bom Viver e também o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. O melhor guia mais superior. E eu acredito que até hoje continua sendo o melhor e o guia mais superior. Por quê? Queridos, nós temos tantas dietas aleatórias que surgem por aí, dieta disso, dieta daquilo, dieta... Mas essas dietas parecem não resolver o problema das pessoas. E as pessoas, às vezes, ficam doentes, mais doentes ainda, por tentar fazer essa ou aquela dieta, sendo que Deus já deu a dieta específica que atende às necessidades do corpo humano, porque foi Ele que criou o nosso corpo. Muito bem. Então, nós chegamos ao fim, e eu quero fazer o apelo aí para vocês, e nós vamos estar recomendando aí para vocês a leitura, ou podem ouvir também alguns dos capítulos dos livros de Ellen White, e nós vamos estar usando aí a Bíblia, nós vamos escritos dela, porque acredito que até hoje são o melhor guia e o mais superior na área de nutrição que nós podemos ter, né? A Bíblia, o Espírito de Profecia, que são os escritos de Ellen White, e a ciência que está em harmonia com a revelação. Então, nós temos uma ciência que é a falsa ciência, como nós mencionamos no primeiro estudo. E nós temos a verdadeira ciência, que é aquela que está em harmonia com os escritos inspirados, tá certo?